Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre geografia e o tema que eu trago hoje é a dinâmica da Terra em relação aos seus principais movimentos. Então, a princípio, o que a gente tem que entender é que existe um consenso na ciência que dentro do tempo geológico, o nosso sistema solar ele se formou em um mesmo momento, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, o universo há mais ou menos 16 bilhões, passou-se 12 bilhões de anos e aí se formou o sistema solar. A gente entende que o nosso sistema solar ele se dá em torno da nossa estrela, o Sol, né? Então essa estrela, o Sol, ela fornece energia para basicamente todos os astros do nosso sistema solar. Essa energia ela se dá através de ondas eletromagnéticas que atingem a superfície terrestre. E essa energia, tá certo? É um dos fatores principais para que se possa haver essa complexidade da vida que existe no nosso planeta e que até o momento é a única que conhecemos. Então, dito isso, a gente tem que entender que a Terra ela tem alguns movimentos, tá certo? Que vai fazer com que esse recebimento de energia se dê de forma diferenciada ao longo de um dia e ao longo do ano. Então, o primeiro movimento que a gente vai tratar aqui é o de rotação, que é aquele que a Terra dá em torno do próprio eixo. Então, qual é a importância do movimento de rotação? A importância do movimento de rotação é que através dele nós temos os dias e as noites. Então, a Terra gira de oeste para leste e a percepção de quem está na Terra é de que o Sol nasce no leste, nasce no oriente e se põe no oeste, se põe no ocidente. Então, essa percepção que a gente tem, mas é a gente que está girando em torno do Sol, então esse giro nosso de rotação é de oeste para leste, tá ok? E o que isso implica em quê? Por exemplo, se a Terra não tivesse um movimento de rotação, um lado da Terra receberia essa energia durante as 24 horas e o outro lado não receberia essa energia durante as 24 horas e durante o ano todo, se não tivesse o movimento de rotação. E isso ia influenciar, por exemplo, na fotossíntese, ou seja, as plantas realizam fotossíntese com a luz solar. É necessária a luz solar para que elas realizem a fotossíntese. Então, a gente teria um lado basicamente sem vida, porque a fotossíntese das plantas vai desencadear uma série de outros fatores para que haja uma complexidade em termos de diversidade de vida, e o outro lado a gente teria uma situação oposta. Então, é um movimento importantíssimo para que a Terra tenha a dinâmica que tem hoje para quem habita. O outro movimento que a gente vai tratar é o de translação. Então, o translação é o movimento que a Terra dá em torno do Sol. Esse movimento ele dura cerca de 365 dias e 6 horas. E essas 6 horas é compensada de 4 em 4 anos, aumentando-se um dia no mês de fevereiro, o ano bissexto. A volta que a Terra dá em torno do Sol é uma volta elíptica, ou seja, é no formato oval, não é um formato de um círculo perfeito, é um formato oval. A gente diz que é uma volta elíptica, e aí tem um momento que o Sol está que a Terra está mais próxima do Sol, a gente chama esse momento de periélio, e o momento que a Terra está um pouco mais afastada do Sol, a gente chama esse momento de afélio, certo? Então, esse movimento em torno do Sol vai nos dar, tá certo, as estações do ano. Mas antes da gente estar falando sobre as estações do ano, eu queria falar do eixo de inclinação da Terra. No momento que o nosso sistema solar estava se formando, tá certo? A Terra ela foi atingida por um bólito, ou seja, um asteroide de dimensões planetárias, que ao atingir a Terra com tamanha violência, inclinou a Terra. Então a Terra ela é inclinada. Ela tem uma inclinação em torno de 23 graus atualmente. Então a Terra tem essa inclinação. Esse bólito que se chocou com a Terra é a nossa Lua, ou seja, boa parte
desse material rochoso que se chocou com a Terra se fundiu com a Terra naquele momento, uma parte foi lançada para fora, tá certo? E essa parte que foi lançada para fora varreu todos os fragmentos que estavam em torno da Terra, formando a nossa Lua. Quando criança eu tinha uma dúvida se a Lua, se a gente está preso à Terra por gravidade, por que é que a Lua, que também está presa à Terra por gravidade, por que é que ela não cai na Terra? Assim como se a gente está preso ao Sol por gravidade, por que é que a gente não cai no Sol? E aí, só a nível de curiosidade, existem duas forças atuando. Existe uma força que empurrou a Lua para longe, ou seja, jogou a Lua, e outra força que puxa, que é a gravidade. Então, essa força que jogou a Lua para fora, ela é um pouco mais forte do que a força da gravidade que atrai. Então, na verdade, a Lua no início ela era mais próxima da Terra, e à medida que o tempo está passando, ela está se afastando da Terra. Então, a força que jogou ela para fora é um pouco maior do que a força que atrai, e ela está cada vez se afastando mais. Tá ok? Então, seria essa a explicação básica para esse fenômeno. Dito isso, esse choque que inclinou a Terra faz com que a Terra tenha um terceiro movimento. Esse movimento é um movimento chamado de precessão. Então, é como se a Terra ela tivesse o movimento de um peão no momento que ele vai parar de girar. Então, ela tem um movimento que essa inclinação de cerca de 23 graus, ela varia ao longo do tempo geológico, né? Em torno mais ou menos aí de 26 mil anos. Então, não é um movimento muito trabalhado nos livros didáticos, principalmente ensino fundamental e médio, mas se você for estudar o tempo geológico, isso vai influenciar, tá certo? Inclusive nas estações do ano, que é o que a gente vai falar agora. A Terra, ela tem esse eixo imaginário de inclinação, mas a gente também costuma trabalhar com algumas linhas paralelas, tá certo? Que são linhas que facilitam o entendimento de muita coisa na cartografia e na geografia em geral, que é a divisão da Terra em dois hemisférios, norte e sul, através da linha do Equador, e mais duas linhas de paralelo extremamente importantes, que é o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Então, como a Terra é inclinada e ela tem na eclíptica, onde ela está fazendo o giro de translação em torno do Sol, ela tem um momento onde o Sol vai estar em cima do Trópico de Câncer, um pouco mais acima do Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Depois ele desce e vai para o Equador. Depois ele desce mais um pouco, passa um pouco do Trópico de Capricórnio. Depois ele volta. Ele fica nesse movimento ao longo do ano. Na verdade, quem está na Terra tem a impressão que é o Sol que está se deslocando, tá certo? Mas na verdade é por conta desse eixo de inclinação que a Terra tem. Quando ele gira em torno do Sol, dá essa sensação de quem está na Terra. Então, a gente pensa na linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, mas vamos inverter isso e vamos colocar numa linha horizontal. Se eu construir minha casa e minha casa tem a porta de frente para o Sol nascente, supondo que eu construí minha casa em março ou em dezembro, ou seja, nos equinócios, eu vou ver que o Sol nasce de frente à minha porta. Então, ao longo do ano, eu vou ver o Sol nascendo na frente da minha porta. Em algum momento, eu vou ver ela nascendo aqui, depois de novo na minha porta, aqui. E isso ele vai fazer durante o ano todo. Na verdade, essas linhas são Equador, Câncer e Capricórnio. No momento que tiver no meio, ou seja, que o Sol tiver incidindo na linha do Equador, a gente diz que estamos no equinócio. Equi igual inócio é que o Sol está iluminando os dois hemisférios da mesma forma, no mesmo momento. Quando está no solstício de primavera ou no solstício de outono, tá certo? Vai ser justamente nos momentos que a gente vai estar entrando no verão ou no inverno, sendo sempre o inverso. O que estiver acontecendo no hemisfério sul, o inverso está acontecendo no hemisfério norte. Então, a forma correta de falar, o termo técnico na geografia, seria solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de outono, equinócio de primavera, tá certo? Então, a gente ainda pode complementar isso. Solstício de verão no hemisfério sul,
solstício de inverno no hemisfério norte. Solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul. O equinócio é o momento que a Terra está sendo iluminada igualmente. Esse equinócio ele é de primavera ou de outono. E aí vai depender da estação que você estava antes e para qual você está indo. Em relação, por exemplo, se eu estiver no Brasil e eu estava no verão, o equinócio próximo vai ser o equinócio de outono, para depois entrarmos no inverno. Se eu estava no inverno, então vai ser outono, vai ser equinócio de primavera, porque eu vou entrar no verão. Então o raciocínio seria, a princípio, esse que a gente está colocando agora. Tá ok? Existe outra discussão em relação ao seguinte: quem mora próximo à linha do Equador não percebe tanto a mudança das estações do ano, mas isso não significa que nós não temos estações do ano, tá ok? Existe a questão da percepção. Quanto mais afastado da linha do Equador, mais a gente percebe a mudança das estações do ano na paisagem, mas ela existe, tá certo? Mesmo quem mora muito próximo à linha do Equador, não pode dizer que é inexistente as estações do ano, porque as estações do ano ela tem a ver com aquele momento onde a Terra está recebendo mais radiação solar ou não, ou seja, no inverno nós temos as noites maiores do que os dias e no verão nós temos os dias maiores que a noite. Isso é facilmente percebido nos polos. Como o polo está a 90 graus em relação à linha do Equador, então vai ter 6 meses ali onde a gente pode dizer que tem dia e 6 meses que tem noite por conta dessa inclinação, onde os raios podem estar atingindo o polo ou não. No mais, é isso aí. Espero estar contribuindo com mais informações em relação a esse tipo de discussão. Um abraço e até mais.